Estamos começando mais um programa Domitor aqui pela Rede Vivax de televisão. Como eu sempre falo, nós trazemos pessoas diferentes por aqui, pessoas de sucesso, pessoas que são empresários ou que estão no mundo corporativo em posições mais altas, pessoas que podem e têm muita coisa a ensinar e a dizer para vocês. Hoje eu estou aqui com um desses caras. E olha que interessante como é que é importante a gente fazer contatos, a gente conversar. Eu o conheci em um evento e a gente está desenvolvendo aí uma amizade muito legal. Eu estou com o Thiago Aires. O Thiago, ele se diz pai, empresário serial, se diz, não, você é pai, né? Empresário serial, investidor, conselheiro, colunista e palestrante. E, além disso, ele tem uma empresa chamada Grow Club. Vocês vão conhecer um pouquinho mais dele, ele se diz polímata, e eu vou também pedir para ele explicar o que é isso. Vocês vão entender um pouquinho mais a diversidade que é o Aires. Obrigada por estar aqui comigo, Aires. André, é um prazer, obrigado você, obrigado pessoal da Vivax que está assistindo a gente e assim, se me permite, que bom que eu devo ter alguma coisa para trazer e compartilhar, mas tenho muito para aprender, adoro estar em espaços onde eu possa estar com gente inspiradora como você e aprender um pouquinho também. Imagina, você é um cara incrível e vamos começar me dizendo o seguinte, o que é polímata? Explica para eles. Joia, vamos lá, eu acho que eu estou no programa certo, né? Porque quando você fala de ajudar as pessoas a navegar no caos, olhando um pouco de longe a minha vida parece um pouco caótica, né? E o polímata um pouco descreve isso. Um polímata é uma pessoa que domina diferentes áreas do conhecimento, né, e consegue exercer diversas áreas do conhecimento, normalmente achando um ponto de conexão e de sinergia entre elas. Em algum momento da história, a gente parou de formar generalistas e passou a formar só especialistas, o que tem as suas vantagens, mas na minha vida profissional eu acabei tomando um caminho de me especializar em várias áreas, né, e ser bom em algumas coisas diferentes e conseguir resolver problemas mais complexos com isso. Então, tenho uma formação em tecnologia, depois fui estudar negócio, aí fui dominando coisas diferentes. Legal, essa coisa do polímata, isso cresceu um pouco depois da pandemia, porque aí todo mundo foi para as redes e isso se divulgou um pouquinho. Mas eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas conhecem esse termo. Sim. Quando você fala de você ser generalista, mas ao mesmo tempo entender, né, e criar conexões, porque senão é uma coisa meio caótica mesmo, né? É caótico. O que te move para ser a conexão entre tudo o que você faz? Eu acho que, olha, vou te dizer o que eu tenho enxergado, porque conforme, né, a barba vai ficando mais branca, você vai enxergando outras coisas que estão por trás e que guiaram suas decisões. Hoje, olhando para trás, tudo que eu construí profissionalmente está ligado a impulsionar pessoas. Então, eu trabalho muito com formação executiva, treinamento de líderes e formação de empresários. Ou impulsionar pessoas ou empresas. Então, eu brinco que eu impulsiono CPFs e CNPJs. Okay. Então, o meu trabalho, quase tudo que eu fiz está ligado no fundo, né? O pano de fundo está em impulsionar alguém que já tem a sua missão, sua bandeira, sua vocação, seja uma pessoa ou um conjunto delas numa missão que é um CNPJ. Um acelerador de resultados. Um acelerador de resultados, exatamente. Agora eu vou te perguntar como que você se define. Eu falei aqui pai, empresário e tal, mas como é que o Thiago se enxerga? O Aires, viu, gente? Porque ele é mais conhecido como Aires. André, assim, também na esteira do autoconhecimento, eu não sei se cheguei numa definição final, mas assim, esse conjunto de títulos representa mais o que eu faço do que quem eu sou, né? Eu sou um apaixonado pela vida, eu sou um apaixonado por família e entendo que o trabalho ele tem que ser uma extensão de quem você é e do que você acredita, para que ele não fique pesado. A gente vê pessoas vivendo carreiras dolorosas, às vezes até financeiramente agradáveis e bem remuneradas, mas dolorosas. Isso normalmente está num distanciamento entre o que a pessoa faz profissionalmente e quem ela é. Então, de essência, eu sou um empreendedor. Eu sempre fui de tomar risco, de apostar nas coisas, de construir algo novo, de tentar resolver problemas de uma maneira diferente. E foi isso que me levou a virar empresário. Já trabalhei na iniciativa privada como, né, executivo, mas eu entendo que assim, se fosse descrever perfil, eu tenho um perfil muito empreendedor, tomador de risco e que gosta de juntar pessoas e com as suas habilidades para resolver novos problemas. Legal. E como é que foi esse ponto de virada? Você falou que você já foi funcionário. Já fui funcionário. E o que fez essa primeira virada sua aí? Você começou a ser, vamos dizer, empresário. Porque empreendedor você já é nato, né? Entendi. Mas qual que foi o Inclusive, ponto? antes do CLT, eu já tinha empreendido, né? Comecei a trabalhar novo. Fui
office boy ali com 12 anos, enfim, já trabalhei quase de tudo, já vendi roupa, já lavei carro e já tinha empreendido, já tinha quebrado a empresa, já tinha ganho dinheiro e aí fui para a iniciativa privada. Esse salto, como a gente chama, né, de sair do CLT e apostar minha carreira inteira no empreendimento, eu acho que o que me empurrou foi um pouco a oportunidade, porque começaram a pintar convites, nessa época eu já dava aula. Eu sou professor de educação executiva em algumas escolas de negócio, eu já dava aula, já dava palestras, então já começava a ficar conhecido e já vinham me convidando para algumas coisas. Então, um lado é oportunidade, mas eu não sei se eu teria tomado, eu não teria tido a coragem de tomar a decisão se eu não me sentisse que estava ficando pequeno. E eu vou usar essa expressão porque eu já ouvi de outros mentorados, eu acabo mentorando muitos empresários que fizeram também esse salto, e essa é uma coisa que parece que se repete. Então, talvez algumas das pessoas que estão nos vendo, né, nos ouvindo, também sinta isso. Ficou claro, e olha, eu trabalhava numa multinacional incrível, uma baita empresa, me mandou para a Europa, assim, me ajudou a me formar, e foi uma escola, fiz muitos amigos, sou muito grato. Eu não tenho ao contrário de alguns empresários, essa ojeriza ao CLT. Para mim foi uma fase muito boa da minha vida, mas ficou pequeno. Eu percebi que os próximos passos e o futuro que tinha ali, eu não me enxergava lá dentro. E eu não achava justo manter uma relação, ainda que uma relação com um CNPJ, em que eu não via futuro. É igual estar enrolando alguém, sabe? Perfeito. Você tá ali com uma namorada, né? E ela claramente tem objetivos de futuro contigo e você tá fazendo outros planos. E aí eu pedi as contas, né? Eu realmente pedi para sair para fazer. Qual foi teu primeiro negócio aí depois que você saiu do CLT? Olha, o primeiro foi antes, né? Eu era adolescente. Na época, quando teve o boom dos microcomputadores, não era tão comum ou acessível comprar um computador de marca, né? Você tinha basicamente os IBM, que eram super caros e pouco acessíveis, e você conseguia montar computadores. Então a gente teve uma empresa de montagem de microcomputadores e depois de websites, né? Então, quer dizer, a tecnologia já estava aí desde o início, né? Já estava desde o início. E o website, porque a internet estava começando a bombar, muita gente não conhecia, empresas não tinham site. Então a gente fazia os websites e botava a empresa digitalmente na internet. Mas e depois desse passo mais adulto, que você saiu da multinacional, Boa. Qual foi teu negócio? Aí foi consultoria. Aí eu entrei de cabeça no que eu faço tá até hoje, né? Eu sou empresário do ramo de consultoria, já há quase 15 anos aí a gente faz um serviço B2B, né? De ajudar empresas em gestão, estratégia e crescimento. Então, temas de inovação, temas de governança, a gente faz. E aí, a saída do CLT já foi para entrar de cabeça nesse ramo. Ainda numa outra consultoria, que não era a minha, mas fui convidado para ser sócio e dali para frente a coisa só decolou. Qual que foi o maior perrengue que você passou nessa virada? Por que eu estou te perguntando o perrengue? Boa, gostei. Porque quando a gente traz alguém de sucesso aqui, quem está nos vendo fala... fácil para ele, já teve sucesso. E assim, e o que eu procuro mostrar, olha, não, as coisas não são lineares, as pessoas têm altos e baixos e a gente precisa aprender a conviver com isso. Então, às vezes a gente aprende muito nos perrengues, né? Demais. Então, qual foi o seu maior perrengue aí até agora? Adorei. Essa é a pergunta que a gente faz para a maioria dos empreendedores, principalmente quando eles estão captando investimento. O que você já quebrou? Qual foi, né? Porque isso diz muito sobre o caráter. Olha, a gente teria 1 hora de programa aí para falar dos perrengues, mas só selecionando alguns assim que eu acho que fazem rapport com o pessoal que está nos vendo. O primeiro é a angústia, né? Você sair, principalmente quando você está bem... É fácil empreender e vender quando você não tem mais nada, né? Por falta de opção, mas eu precisei abrir mão de uma excelente escolha de carreira, uma empresa que claramente me daria ali, né, muita estabilidade, um bom salário. Eu falo as algemas de ouro, né? As algemas de ouro, exato. Então, acho que o primeiro é a angústia. Estou fazendo uma boa escolha, entendeu? Isso vai ser bom para o meu futuro. Você tentar se transportar para ali 10, 20 anos e não conseguir é angustiante. Tá? Então, acho que o primeiro perrengue que todo mundo que faz esse salto e todo mundo que empreende em geral sente é essa falta de clareza, essa falta de certeza, né? Virou o mês, você está na estaca zero de novo e vai, né? Então, esse é o primeiro. O segundo, eu tive muito perrengue financeiro, né? Porque empreender não é fácil, o ambiente não ajuda, a carga tributária e por aí vai. E o terceiro, eu acho que com as relações, né? Acho que eu aprendi demais com algumas relações erradas, tanto de sociedade, sócios que não comungavam dos mesmos valores. E aí você ter que, de novo, fazer mais um salto e falar, pô, mas agora que eu estava bem instalado aqui, eu vou ter que fazer outro salto, porque essa gaiola também não me cabe, né? E quanto com clientes também. Aprendi que cliente não tem sempre razão, cliente se demite sim. Então, eu acho que esses foram alguns perrengues assim, que ajudaram a ir moldando o que a gente sabe hoje. E a sua maior vitória? Assim,
Do lado pessoal, sem sombra de dúvida, família, né? Eu sou um cara, eu venho de núcleos familiares grandes, sou filho e neto de mineiro, né, cresci com a casa lotada de primo, de tio, não sei o quê, todo mundo na cozinha. Então, né, para mim é uma vitória hoje poder não só ser pai, do ponto de vista de fazer, mas ser pai presente, né? Pai com P maiúsculo, fazendo a minha parte. Então, isso para mim é um orgulho grande, porque eu sei o peso da responsa. Você também é mãe, sabe, né, do que eu tô falando. Mas, profissionalmente, eu brinco que pouca gente conhece a nossa consultoria. Ela não é uma marca famosa, tipo as Big Four, mas os meus clientes todo mundo conhece. Então, eu morro de orgulho dos clientes que a gente atende. Que legal. Porque tem empresas famosas, tem multinacionais, mas tem empresas muito menores que também não são famosas, mas que às vezes são responsáveis pelo peixe que chega na tua mesa. Vou dar um exemplo. A gente atendeu muita cooperativa do agro. Então, às vezes o peixe que chega na mesa de uma pessoa, você pode não saber, mas é um cliente nosso, que, sabe, atua ali na vertical do agro. Ou é uma empresa que ajuda as pessoas a se livrarem das dívidas, ou é uma empresa que impulsiona com investimento. Então, eu tenho um orgulho danado, assim, uma conquista grande quando eu olho lá no nosso painel de clientes e ver que cada uma daquela ali foi um trabalho que a gente fez e que a gente, como eu comentei no início, impulsionou. Ajudou uma empresa que já era fera, já era líder, já era referência e ajudou ela a chegar a mais clientes, a entregar a missão dela para mais gente. Então, fazer isso no Brasil é um grito de resistência. É verdade, né? É verdade. O Aires, você mora em Curitiba. Minha base é Curitiba. Foi uma opção? Foi uma opção, por família. Porque a gente sempre fala de negócio é São Paulo, né? É São Paulo. Eu hoje tento fazer, eu rodei o mundo, né? Eu brinco que eu sou um cidadão do mundo, morei fora, morei no Brasil em alguns lugares, e Curitiba foi uma escolha por família e por qualidade de vida, né? E aí hoje eu tento viver o melhor de dois mundos, ter uma base em Curitiba e ter uma vida, né, boa, acesso às coisas, segurança, educação para as crianças. Tem alguns bons clientes lá, mas aí eu venho para São Paulo, Rio, Centro-Oeste, vou bastante também para fazer negócio. Você se desloca, a tua família fica lá. Exato. Né? Depois da pandemia isso facilitou bastante com as entregas mais híbridas, né? Então hoje grande parte do contrato de consultoria a gente entrega à distância. Porque na consultoria você está vendendo inteligência. E quando precisa, vamos lá, pegar um avião, vamos no cliente. Eu ainda sou da moda antiga, eu gosto de apertar a mão, né, como faziam os incas. Eu gosto de fazer um diagnóstico indo na empresa, visitando a produção e tal. Então, mas hoje é um misto, então me facilita ter o melhor dos dois mundos. Estar numa cidade que me dá qualidade de vida e segurança que eu quero para a família, mas 2 vezes por mês estamos na ponte aérea e estamos batendo de lá para cá. Legal. Quando você fala que você ainda é da antiga, esse de apertar a mão, isso é uma coisa que está voltando. Eu não sei se... Eu tenho uma mentora, que ela sempre dizia para mim assim, a gente nunca fala felizmente ou infelizmente. Porque é o mundo, né? Verdade, né? Então, eu já ia jogar um felizmente aqui, mas assim, está voltando essa coisa do presencial. As pessoas estão voltando a ter essa necessidade. Joia. Né? Sem fazer julgamento da qualidade disso ou da quantidade, como é que você enxerga isso no teu processo de entrega? Você acha que faz diferença? Eu acho que faz, na maior parte dos casos faz diferença. Embora eu consiga enxergar, eu tenho amigos empresários e mentorados que têm operações 100% online. Mas é que existe alguma particularidade naquele caso que permite isso, tá? Então, embora eu consiga reconhecer as exceções onde dá para ser 100% online, na imensa maioria dos casos faz muita diferença, porque nós somos bichos sociais. Nós somos bichos de conexão, nós somos animais de relacionamento. Então, eu acredito que dentro das nossas entregas, isso não só tem um peso grande, como todo diagnóstico, a gente tem uma fase inicial, né, de diagnóstico nos projetos, é presencial. É pegar o avião e ir lá. Não interessa se a gente já teve cliente no interior do Pará. Né? Vamos pegar o avião, vamos lá. 3 voos, mais um barco, mais um jegue, mas chega lá. Mas eu acredito que faz muita diferença. A única ressalva que eu faço muita gente me traz isso, né, de que é uma volta. Eu não acho que é uma volta, porque antes a gente não considerava o online, os canais digitais, por desconhecer o poder que era possível. Então, 10 anos atrás, se eu falasse para um cliente, vamos fazer uma consultoria à distância, imagina, nem a gente acreditava. Nem a gente. É verdade. Hoje eu acredito que essa volta, esse sentimento de volta, ele é o seguinte: eu já sei do que o online é capaz e eu sei onde ele perde na briga. Então eu sei onde tem que ser. Eu sei onde tem que ser o presencial. Então, claro que os eventos, relacionamento, network, o próprio Grow Club que você comentou, é um clube de relacionamento e de conexão de líderes. Então precisa. Mas ao mesmo tempo eu não vejo ninguém abrindo mão da videoconferência com um fornecedor de longe, às vezes para um treinamento. Então eu sinto que não chega a ser uma volta, é um novo normal. Opa, agora a gente já sabe que cada canal oferece e vamos usar o melhor de todos. Você falou uma coisa aí sobre conexão, e você é um cara de conexão, né? Sou, bastante. Como é que funciona esse clube seu? Explica um pouquinho. Eu aprendi
como aluno, né? Eu sempre brinco que todo mundo que levanta para ensinar tem que sentar para aprender. Então, apesar de ser professor, mentor, palestrante, eu tenho muitos momentos da minha vida eu só aprendi, sento e participo de grupos e tal. E aí, durante muito tempo, assim, o início da minha carreira, os primeiros 10 anos, fez muita diferença participar de grupos que me colocassem perto de gente inspiradora. Tá. Porque eu acho, Pode falar. te interromper, desculpa, porque eu acho super importante isso para quem está nos assistindo, porque a gente fala da ambiência, né? Sim, de você muito. conviver com pessoas que vão te ensinar alguma coisa. Exatamente. Mas continua, por favor. Mas é bem nessa linha que a gente vai. E aí eu descobri esse tal do poder da ambiência, né? O quanto vale pagar, e aí não só em dinheiro, mas em tempo, esforço e energia, estar em grupos com gente que tem algo para te ensinar. E aí, enfim, questão de perfil, eu sempre tive amigos muito mais velhos. Né? Da turma da moto eu sou mais novo, da turma do esporte eu sou mais do crossfit eu sou mais novo, e por aí vai. E eu percebi o valor que isso tinha. Eu falei, cara, e aí quando eu comecei a perceber que isso era um negócio, que eu podia entrar em grupos e tal, eu comecei a entrar como participante, como aluno, e fez muita diferença na minha carreira. Não só para coisas simples como todo mundo consegue imaginar, de fazer uma indicação, mas conhecer uma pessoa como a Andréa que num papo, numa mentoria, numa conversa, tem às vezes uma lição de vida que eu não vou encontrar em livro nenhum. E aí foi muito natural virar isso para o nosso grupo, porque eu já sou cercado de muita gente que ou me acompanha ou que é acompanhada por mim, né? Tanto admiradores quanto, vamos dizer, ídolos que eu tenho, gente que eu gosto, que eu acompanho, e foi só dar uma estrutura, a gente já se encontrava, né? Então a gente tinha lá um grupo que se reunia de tempos em tempos para trocar dores comuns de empresário. Aí um chorava as pitangas que a contratação estava difícil, a mão de obra no Brasil isso, as vendas aquilo, e aí a gente começou a dar estrutura para isso aí, né? E começou como um conjunto de treinamentos para empresários, hoje evoluiu, 3 anos e pouco depois, somos algumas centenas de líderes no Brasil inteiro, tanto empresários quanto CLTs, né, pessoal da vida corporativa, e a gente se encontra 3 vezes por ano presencialmente nas imersões e se encontra digitalmente todo mês, e sempre tem uma troca, sempre tem alguém ali que tem uma bandeira, tem um tema que ela domina mais que os outros. Entendi. Então não tem o guru, não tem o professor. Então, para mim foi uma realização, porque é meu primeiro produto onde eu não sou o professor. Na universidade, no mestrado, na pós-graduação, eu sou o professor. Você está lá na frente, você é referência, você espera que você traga respostas. No meu grupo, eu sou mais um. E tem muita gente melhor que eu. Então, a maioria das vezes eu vou lá mais para aprender. Legal. Como é que você orienta? Porque, às vezes, eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo devem pensar assim, como é que eu faço? Eu estou aqui, eu não tenho conhecimento nenhum, não tenho estrutura nenhuma, entre aspas, eu não sou ninguém, sei lá o que você está pensando aí. Como é que essa pessoa pode fazer para se aproximar de pessoas assim? Você tem alguma dica, alguma estratégia? Tenho sim, porque eu penso da mesma maneira. Eu às vezes olho para um grupo e falo, quem sou eu na fila do pão para estar trocando ideia com essa pessoa? Então tem uma estratégia que eu acho que é mais interna, de pensar o seguinte, cara, eu provavelmente, a essa altura da vida, eu devo ter alguma lição. Eu sei alguma coisa. Eu não sou ninguém. Alguma coisa eu tenho de valor. Eu posso não ter encontrado ainda o que é. Então, sabe, não quero cair muito pro romantismo de que todo mundo é especial, mas no fim das contas, tem alguma coisa que só você sabe. Ou que você sabe muito bem. Isso é uma coisa. Uma segunda coisa que eu aprendi a aceitar eu posso não ser essa Coca-Cola toda, mas tem gente atrás de mim que sabe menos ainda. Então, sabe assim, você não precisa ser um faixa preta para ajudar um faixa branca? Beleza. Se é um faixa amarela, você tem alguma coisa. E agora, indo para uma dica mais pragmática, busque grupos na sua cidade, na sua região, onde você não vai encontrar com uma pessoa que está 10 degraus, você vai encontrar com uma pessoa que tem os mesmos desafios que você, está na mesma luta, sabe? Eu aprendi a quebrar essa coisa do venceu na vida, porque conforme eu conheço gente bacana, grande, você vê que é gente como a gente, né? E que tem as mesmas batalhas, tem às vezes está num momento da jornada diferente, mas uma dica pragmática é se aproxime de grupos que tenham alguma similaridade da fase da jornada que você está, e você vai ver que as dores são iguais, que a grama do vizinho só é verde porque é vista de longe, mas de perto todo mundo tem angústia, tem dificuldade, ninguém tem certeza do que está fazendo, né? Como diz o crioulo, ninguém vence na vida, a gente só passa, né? Então se você tem essa tranquilidade, você percebe que está todo mundo passando, mas tem alguma lição para trocar. Legal, você falou aí que ninguém tem certeza, né? Bom, a tua vida é incerteza o tempo todo. É o caos. Né? É o caos. É um caos abençoado. Como é que você navega? Eu adoro, você sabe que eu gosto de falar de caos. Para mim, caos significa oportunidade, isso não tenha dúvida. Como é que você navega pelo seu caos? Olha, vamos lá. O pessoal nessa altura deve ter percebido que eu não me enquadro em algumas convenções sociais. Vou te dar um exemplo. Vou preencher um formulário, tem que preencher profissão. Eu não sei o que eu coloco.
Porque, né, se for me dar título, tem uns 7 títulos diferentes aí. Eu sou palestrante profissional, eu também não sei. né? Vendo. Às vezes coloco médica, porque é uma coisa que eu... É difícil, né? Consultoria, sou empresário de consultoria, não podia botar consultor, podia botar... Eu sou colunista no jornal, num veículo grande. Então, assim, todas elas seriam profissões. Então, eu percebi muito cedo que tinha algumas coisas que eu fazia para navegar nesses caos, né? A primeira é aceitar as coisas que estão fora do nosso alcance como sendo, assim, coisas que eu não tenho influência, sabe? Eu sigo muito uma linha de filosofia de estoicismo, né? Para quem tá gostando desse papo, depois vai buscar, né? É uma linha filosófica que, entre outras coisas, prega que ao seu redor tem uma zona de influência. E aí, do círculo para dentro, se ocupe, se preocupe, sim, põe a sua energia e tal. Do círculo para fora é aceitação. Você não controla nada, né? Exatamente. E eu sei que parece óbvio, mas a gente tende a sofrer com, né, a pandemia, o governo, o dólar, não sei o quê. E assim, você não tem influência, você pode se adaptar a eles. Então, o primeiro assim, é um certo desapego com as coisas que estão fora do nosso controle. E é impressionante a quantidade de energia e tempo que a gente gasta. Que economiza também. E que a gente deixa de gastar com isso. Então, desapegar do controle. Eu sou motociclista de aventura. Eu gosto de viajar e tal. E uma das coisas que o motociclismo nos ensina é numa estrada muito esburacada, quando você vai para as estradas, vai aqui para dentro da América Latina e tal, você não segura mais forte o guidão. Pelo contrário, você segura mais frouxo. Porque aí a moto tem a liberdade de sambar nos buracos sem que você esteja tentando lutar contra eles. Então é um contrassenso. É um contrassenso total, mas na vida é igual. Eu percebi que se eu tentar controlar cada detalhe da minha agenda, das minhas escolhas, não sai, não dá certo. Né? Então o desapegar do controle, assim, do que está na minha zona de influência, do que não dá, não tá, eu aprendi a aceitar. Comportamento dos outros, não tá, sabe? O que tá na minha zona de influência é a minha expectativa quanto ao outro. Perfeito. É sutil, mas é. Não, então, mas é muito importante. É poderoso, né? Você até parar um pouquinho essa coisa da expectativa, porque a gente, eu me decepcionei com o fulano. Tá, se decepcionou ou você tinha uma expectativa lá em cima? Então, né? É isso aí. Cai na real e olha, o fulano sempre foi assim, ou você que esperou demais. Então, isso ou leu os sinais errados, ou você embutiu muita esperança no outro, né? Exatamente. Mas então esse desapegar é bacana, você vai se frustrando um pouco menos, né? Aí tem um segundo que é o olhar para dentro. Eu comentei um pouquinho que a barba vai ficando mais branca, a gente vai se conhecendo, né? Eu descobri a delícia do autoconhecimento muito cedo. Eu fui uma criança que precisou ir para o psicólogo. Eu vou colocar isso com várias aspas, porque na época era esquisito, era criança problemática, por aí. E eu achei uma delícia. E por sorte, ou por um excelente profissional, né, com quem eu caí, eu olhei para isso de maneira muito leve. Falei, cara, isso aqui é uma delícia. Todo mundo tinha que ter direito a ter isso aqui. Foi a minha impressão na época. Porque você vai se olhando para dentro. E é muito menos o que o psicólogo fala, ou o psicoterapeuta, ou qualquer profissional, e muito mais o que você fala, como você se escuta, as perguntas provocativas e tal. Então, conhecer-se para mim, é uma das estratégias para navegar no caos, né? Quem eu sou, como que eu opero, o que me dá tesão, qual que são os meus propósitos, minhas bandeiras, que são as coisas que eu não aceito e não tolero. Hoje, por exemplo, está muito claro numa relação societária. Pegar um exemplo claro, né? Eu fechei um contrato essa semana de entrar investidor em mais uma empresa. Eu aprendi a selecionar muitos sócios com base nos valores. Porque eu percebi que, assim, é muito difícil mudar os valores de alguém. Então, se eu tenho algum sinal de que no longo prazo vai dar ruim, eu já não entro. Que é um autoconhecimento que eu não tinha 15 anos atrás. Sabe? E a gente tem sempre a ilusão de que vai melhorar, a gente vai conviver a mais. Gente conserta. Tem coisas exatamente. Que não são Primeiro que você não tem que consertar ninguém, né? Quem é você para se achar a última bolacha do pacote, Tô tentando me consertar ainda, né? Quanto mais os outros. Mas essa é uma coisa muito interessante. Parece simples mesmo, como você disse, mas é uma coisa extremamente que a gente tem que ficar de olho nas nossas expectativas, né? E essa estratégia do se conhecer melhor, e aí se conhecer melhor, de novo, é investir nisso, é correr atrás de profissionais e estudo que te leve ao autoconhecimento. Ele me ajudou também a me livrar da prisão das opiniões alheias, né? Eu tenho algumas escolhas de vida que não é todo mundo que concorda, que gosta, que apoia, e tudo bem. Mas quando você não se conhece, você fica preso na opinião do outro. E é uma prisão, e eu já vivi essa prisão, né? Então, assim, não tô falando, nossa, não ligo pra ninguém e tal, não é isso. Eu aprendi a escolher
a opinião de quem importa para mim. Então, se falar, tá se achando, eu já me achei. E justamente por ter me achado é que eu não preciso da tua opinião sobre mim, porque ela é sua, sabe? E essa coisa eu já me achei interessante, que as pessoas falam, nossa, mas ele é arrogante, prepotente. Não, não é, né? É um risco. Tem alguém que pode achar. Mas eu digo assim, mas a gente tem essa coisa de pré-julgar. De achar, sim. Mas não é, sou eu, e tá não tudo é. certo. É o que eu me encontrei, né? E continuo na jornada, esse encontro ele continua descendo, né? Tem um terceiro de navegar no caos, que é assim, é despir-se de algumas convenções sociais. Vou te dar um exemplo. Dia útil. Quem é mais próximo meu me conhece. Eu não gosto, não trabalho com e não me rendo ao conceito de dia útil. Por vários motivos. Primeiro que, assim, você vai deixar para ser feliz no fim de semana, como a gente viu algumas gerações falando, cara, ser feliz para mim é todo dia. Dia útil para mim é aquele que eu uso para fazer algo que me leva mais perto de onde eu quero chegar. Ser um pai melhor, cuidar da minha saúde física e mental, trabalhar, ganhar dinheiro, ajudar clientes. E eu faço isso todos os dias. Da mesma maneira, eu não consigo cair a caneta na sexta-noite, sabe? Assim, agora eu vou estar... Claro que com filhos você acaba tendo... A rotina é um pouquinho diferente nos dias de fim de semana. Mas eu continuo trabalhando todo dia. É workaholic? Graças a Deus não mais. Mas eu consigo encontrar o balanço. Da mesma maneira, tem cliente que me encontra quarta-feira na sauna. Fala, pô, que vida boa. Não, para mim, dia útil é isso. Eu estou fazendo algo de útil para mim. Então, desapegar-se de algumas convenções sociais te permite navegar. É uma prisão a menos para você navegar no caos. E é uma vantagem que ter o estilo de vida que você tem traz, né? Exatamente. A gente pode escolher o dia que você vai fazer algo que as pessoas normalmente não poderiam fazer. Exatamente. Né? Você, eu resolvi tirar quarta-feira de folga. Tá bom. Domingo eu trabalho. Hoje eu preciso, certo? Não estou criativo, não vou conseguir criar uma palestra hoje. E, de repente, é no domingo de manhã aquela história. Né? Legal. Então isso ajuda, sabe, a navegar no caos, porque você vai se abrindo mão de algumas pequenas amarras, né, de algumas prisões que a gente mesmo coloca para si, sabe? E isso que você falou é muito interessante, né? Porque, gente, caos é a incerteza que a gente vive. Então, a única coisa que você pode ter certeza é de você. Então, quanto mais certeza você tiver de você, sim, mais tranquilo você fica na incerteza externa. Sim. É um contrassenso, mas é a única situação que você transita bem. Olha, eu sei o que eu quero, ou pelo menos eu sei o que eu quero hoje, tá tudo bem mudar de ideia, tem essa clareza. Não é problema. Eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto, então aqui, isso aqui bateu comigo? Bateu. Não bateu, eu viro para o outro lado. E é evidente que quando a gente fala, parece que a gente está falando de coisas fáceis, mas não é essa a questão, né? Não. É uma questão da gente trabalhar isso o tempo todo, né? Você ia falar mais algum ponto? Não, teve um ponto que você trouxe que eu adorei, que eu botaria na lista. Não estava na minha lista, mas que você trouxe que tem a ver com o mudar de opinião. Eu sempre fui muito teimoso. Taurino, teimoso, assim, é difícil quando eu, me apego a uma ideia, e essa foi uma característica que me carregou desde a infância. Mas conforme você vai estudando, e eu acabei estudando bastante, rodei o mundo tentando afiar mais o meu machado, você vai ganhando uma certa humildade perante o conhecimento, né? Aquela história do cara, o que eu sei é uma gota no oceano, perto do que há para saber, etc. Somos eternos ignorantes e por aí vai. E eu aprendi que, eu não vou lembrar de quem é a frase, mas só os idiotas não mudam de opinião. Porque, assim, dizer que você vai manter a opinião só pelo apego a ela, por mim não é vantagem, não é grandeza nenhuma. Se você quiser se apegar a uma opinião, eu tenho motivos para acreditar que esse caminho é melhor. Ser uma melhor mãe, ser uma melhor empresária, ser uma melhor apresentadora, eu acredito que é por aí. Mas apegar-se à sua própria opinião, à luz de novos fatos, assim, me parece de uma pequenez, né, de uma arrogância intelectual muito grande. Então, hoje eu tenho uma leveza, e eu acho eu estou falando disso que você mencionou, e eu acho que eu colocaria isso na lista de como lidar com o caos, que é você ter a leveza de contradizer-se, não no sentido de ser incoerente, mas de pegar e falar, cara, até 2 anos atrás eu pensava assim, mas hoje, com o que vi, com o que sei, eu penso diferente. Isso vale para visões políticas, sua visão de religião. Pô, criação de filho é outra, né? Que eu não conheço um pai ou mãe que não cuspiu pro alto e caiu na testa. Meus filhos, né? Não vou mentir pros meus filhos. Aí chega lá 3 anos depois, você tá falando lá, o Bita ligou e falou que se você não entrar no banho, ele não vem na sua festa, né? É verdade. Brincadeiras à parte, assim, a maturidade, o grande valor dela é você ter uma nova perspectiva sobre as coisas. Então, para mim, sabe, assim, me deu uma leveza maior e me ajuda a navegar no caos. Você falando isso, uma coisa que me deu muita leveza, e eu falo isso muito para os meus mentorados, olha, tá tudo bem.
Sabe aquela coisa? Uhum. Tá tudo bem. Porque se você não bater nas suas costas, ninguém vai bater. Ninguém vai bater. Né? E a gente é muito duro, quer muita performance. Não, você mudou de ideia. Tá tudo bem. Então, esse tá tudo bem, uau, experimenta você em casa pra você ver, olha, não, tá tudo bem. Como é que já muda toda a sua fisiologia, né, corporal. O corpo entende. E às vezes a gente se pega, André, é tão mergulhado num problema, numa discussão, procurando a solução, e falta alguém de fora falar, tá, mas qual que é o pior caso? Ah, tá, então o pior caso... Então tá tudo bem. É isso aí. Eu tenho um mentorado que repete sempre uma frase em reuniões tensas, que ele diz o seguinte, só não tem jeito pra morte e pros impostos. Todo o resto se resolve, né? Porque assim, né? Não tem como fugir. Mas todo o resto se resolve. Então, isso dá um distanciamento do problema e você fala, cara, então não é tão sério e, ó, tudo bem. Vai se arranjar, vai se dar um jeito, né? Bom, pessoal, vocês estão acompanhando um pouquinho do bate-papo aqui com a Aires e daqui a pouco a gente retorna agora com o jogo. Vamos ver as habilidades que o Aires vai destacar. Estamos de volta com o Dômitor, um programa da Rede Vivax de televisão. E a gente estava aqui no primeiro bloco conversando com o Aires, discutindo aí como é que ele faz para navegar no meio do caos. E agora a gente vai vir para o jogo que diz o seguinte, né? O que é Dômitor? Dômitor é domador em grego. Uhum. Domador é aquela pessoa que domina o caos, que dança com o caos. Ou seja... Você, nós. Né? Então, nós vamos aqui agora fazer uma simulação desse jogo. Então, vamos lá. Te dou 5 cartinhas. Já embaralhei. 5 aqui. Agora, a gente pode abrir ela, tá? E você vai ver que as cartas têm nomes e tem aí as habilidades que você vai querer usar. Bom, já sei que você vai querer ser empresário, né? Sim. Gente, em todo jogo aqui eu fico só com funcionário, mas tudo bem. Ó, vamos lá tirar o objetivo do jogo, hein? No jogo, o que a gente tem que buscar? Ó, deixa eu ler aqui. Acumular pontos, é um time de atletas. Pontos de satisfação. Porque é o seguinte, a gente tem algumas coisas aqui no jogo que a gente tem que buscar. Satisfação, conhecimento, conquistas. Tá. São 3 pilares. Tá. Então, para o jogo como um todo, se a gente tivesse aqui os 5 jogadores, a gente teria que fazer pontos de satisfação para ganhar o jogo. Tá. Porque, na verdade, aqui não tem competição. Claro. Né? A gente tem o seu objetivo e tem o objetivo do jogo. Você quer tirar o seu aí, ó, objetivo individual? Vamos lá, né? Milhões. Aham. Acumular 50 pontos de conquistas. Tá vendo? Pode tirar um para mim, por favor? Pode deixar virado aí para você. O meu é, família e amigos, 50 aí, pontos de conquista. A gente não vai pontuar, mas só para você entender e para a gente usar isso aqui como um contexto. Claro. Né? Se o jogo ele precisa de satisfação, eu tenho que buscar conquistar coisas e também satisfação para eu ganhar o jogo. Claro. O conhecimento aqui não entrou na área, né? Mas vamos lá. Joia. Pode começar o seu jogo. Joga os 2? Isso, joga os 2. 8. Você tá aqui, ó. Oi. Você pode andar do jeito que for, para cá você evolui na sua empresa e para cá você vai se mantendo. Você quer que eu ande para você? Para cá consegue? Eu evoluo na empresa e a empresa cima... cresce e aqui você fica na mesma área. Então, quero crescer. Bora crescer. Para frente, então? Deixa eu andar aqui até você encontrar. 1, 2, 3, 4, 5. Seu problema é da empresa inicial, da startup. Pode tirar uma cartinha aqui. Vamos lá. Pode ler ela para a gente, por favor. Você está se apaixonando por alguém que começou a trabalhar na sua startup. Tá. Como é que você vai resolver isso? Qual habilidade você acha que você vai usar das 5? Dessas aqui? Essa. Uma ou um misto de mais de uma? Na verdade, é uma proposta de escolha. Você pode optar por uma que você vai querer usar mais, aí você pega onde ela tem a pontuação maior, e aí depois você pega as outras. Tá, eu tô com algumas repetidas, não tem problema. Não tem problema, é a carta que saiu. Tá. Como é que você agiria na vida real? Pensa assim. Então, é isso que eu estava tentando pensar. Acho que na vida real, eu acho que tem um pouco de visão panorâmica, né? De entender que costuma dar muito ruim, costuma ser uma péssima decisão, né? Se envolver com alguém, principalmente quando você é um dos donos do projeto, né? Em que pese que tem um monte de histórias bonitas, olhando o macro, é uma péssima decisão, né? Deixar qualquer sentimento se evoluir. Então, eu usaria uma carta de visão panorâmica, né? De não me deixar levar por uma emoção ou por um apego momentâneo. E tem uma outra que é do hiperfoco,
né? Porque uma vez que eu estou ali na cadeira do empreendedor, né, o meu foco é fazer aquele projeto dar certo. Eu tenho um compromisso com os clientes, com os investidores. Então, falando como, né, eu sou investidor de startups, então entendo que quem está naquela cadeira, eu não quero que se distraia com nada. Então, se eu estou sentado ali, eu diria que a carta do hiperfoco, do cara, não tem assim, sabe, paixonite, nem nenhuma outra distração que vai me tirar do... Então, você vai usar hiperfoco? Vou usar hiperfoco. Então, é só você tirar de lado. Beleza, já gastou uma hiperfoco. Gastei hiperfoco? Gastou hiperfoco. Agora sou eu. Ah, você. Tá. 4. Você pode andar para mim e pode vir para frente também. Frente, 1, 2, 3, 4. Eu continuo isso. Estou começando. Eu sou funcionário de startup, hein? Vamos ver. Você recebe elogios constantes pelo seu desempenho na empresa, mas considera seu salário baixo. Bom. O que você faria? Eu acho que aqui eu tenho que ter um pouco de criatividade para trabalhar, fazer com que os donos da empresa me enxerguem de forma diferente e entendam que elogio é bom, mas eu preciso de algo mais, né? Se eu for olhar aqui, a carta que tem a criatividade mais alta é essa aqui, ó. Eu tenho pensamento fora da caixa e eu tenho jogo de cintura, mas eu vou optar pelo jogo de cintura. Por quê? Ela me dá a criatividade 8, mas me dá a adaptabilidade 8 também. Porque seja qual for a resposta que eu obtiver, eu vou ter que ter jogo de cintura para ficar com ela. Então, eu vou nessa daqui. Bom, agora que a gente jogou, vamos ver como é que tá o mundo. Só você tirar uma carta do mundo aí, como é que tá. Se ele tá... Vamos ver o caos. Mudanças regulatórias que aumentam a competitividade da sua empresa. O resultado dos níveis de todos os jogadores aumenta um ponto. Bom, então a gente melhorou aí, só você deixar de lado. O mundo ajudou. Vamos, agora você de novo. Opa, agora você tirou 11. Você quer crescer, né? Eu quero crescer, sempre. Vamos em frente? Bora então, crescer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó. Crescer 4, você está aqui em transição, na empresa com transição. Só você escolher seu problema aqui. E você sabe que é o nome da minha coluna, né, no jornal. Bora crescer. Ah, é? Sou apaixonado por crescimento em geral. Acelerador de resultado? Sua vida pessoal é desafiada por graves questões conjugais e de saúde. Um amigo avalia que você está próximo do burnout e sugere. Talvez seja um bom momento para tirar um ano sabático. E agora? Isso aqui já me aconteceu. Quando eu comentei no primeiro bloco, né, o workaholic não mais, graças a Deus, eu já caí nessa armadilha. Era muito competente tecnicamente no que fazia, mas me deixei morder por esse bicho que vários de nós, né, com certeza, na carreira. E já estava afetando a minha saúde, né? Eu lembro que meu 2018 foram 18 países visitados. Nossa. Meu 2019 foram mais uns 15 ou 16. E aí meu filho tinha acabado de nascer, e assim, né? E o corpo pediu. Vamos pensar como é que a gente, né, responde a isso aqui. Eu vou tentar fazer um paralelo entre como que eu agi e o que a gente tem aqui. Eu acho que eu vou usar a visão panorâmica. Beleza. Sabe por quê? Qual que é a minha visão hoje para lidar até com a vontade ou a tentação de ser workaholic? Eu percebi que eu não acredito em equilíbrio, porque o equilíbrio parte do princípio que para ter uma coisa eu perco outra, né? Somos iguais, que eu também não acredito. Eu acredito num balanço, numa integração e numa visão do todo. Então eu consegui assim, sair da tentação do workaholic olhando a vida mais de cima, né? Eu tive em 2017 uma experiência de quase morte e me ajudou um pouquinho a olhar a vida mais de cima. Então, eu diria que visão panorâmica é a carta que eu uso, a minha habilidade para... Legal. Para lidar com esse desafio. Tá bom, só você separar para lá e então, vamos lá. Agora sou aqui. Eu. Tirei 6, vamos ver. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu cresci também, estou na maturidade aqui do meu funcionário. Você percebeu que uma nova tecnologia pode concorrer com o que utiliza na empresa. Estudá-la e estar um passo à frente pode lhe criar boas oportunidades, mas vai demandar muito tempo e dinheiro. Bom, aqui entra muito o que você veio trazendo desde o início do nosso bate-papo, que é aquela coisa, você tem que se conhecer para saber o que você quer. Se eu estou na empresa e eu quero crescer, isso aqui pode ser uma boa oportunidade. Então, foco, né? E um pouquinho de criatividade para entender se eu não tenho dinheiro nem tempo para dar um jeito nisso aqui. Boa. Né? De repente, ao invés do aumento, você vai pedir que te paguem um curso. Exatamente. Boa. Então, aqui, ó, eu acho que eu vou usar essa desperdício 0. Porque ela está me dando 6 em todas as habilidades. Então, aqui, ó, ser criativo não é ter ideias mirabolantes, é conseguir usar todos os recursos disponíveis de uma forma original. Tudo que você viveu são recursos aproveitáveis. Então, eu acho que essa aqui é uma boa.
Tudo que você viveu são recursos aproveitáveis. Adorei. Eu chamo de ativos. Recursos aproveitáveis. Adorei. É isso aí. Então, muito pronto. bom. Vamos ver o mundo? Vamos ver o mundo. Uma para você, então. Então tá. Vamos lá. Mundo caótico. Nenhuma alteração na rodada. As condições normais do mundo. Então... Não conheço o mundo em condições normais, viu? Não mas nesse momento a gente achou um. Beleza. Né? Vamos lá? Vamos nessa. 6. 2, assim? Pode 3, ser, eu vou voltar. 4. Você tá indo para funcionário, você que sabe. Tá. Então, peraí, eu tava aqui, né? Não, tava no E. Então, eu vou subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, tua empresa deu uma caidinha ou você trocou de empresa, não tem problema, Pode ser, acontece. Vamos lá. A principal concorrente fez uma proposta de compra da sua empresa. O valor é igual ao que você esperava, porém você acaba de descobrir que o mercado precificou a sua empresa pelo dobro do valor proposto. Ou seja, me fizeram uma proposta, cresceu o olho aí. O valor para mim bate, mas eu fui dar uma levantada e o mercado parece que pagaria o dobro. Há muitos riscos e oportunidades sobre a mesa. E agora? Muito bom, muito bom. O interessante é, né? Olha só. Você quer vender, você procurou vender, né? Você tem um preço, a pessoa vai pagar o preço. Não procurei vender. A concorrente fez uma proposta de compra pra gente. Assim, perfeito. Mas eu digo assim, é o valor que você estava pensando. É o que eu queria, tá. Mas aí, e aí? O olho Boa cresce? Pergunta. Eu te comentei, né? Eu sou investidor, hoje eu tenho 35 empresas investidas e essa situação já nos aconteceu. Eu acho que tem duas aqui que dá para usar, tá? E eu vou escolher uma. Eu acho que o super ágil é importante, porque essas ofertas elas não ficam de pé muito tempo, né? Não é igual uma oferta de apartamento que você coloca, discute, a coisa se alonga. É assim, não assinou, o outro concorrente já ouviu falar, fez uma proposta no meio, cancelou, por aí vai. Então a agilidade seria importante, mas o foco também. E aí eu acho que eu vou com foco, porque o que eu fiz quando isso aconteceu comigo, a gente decidiu vender, porque o nosso foco como investidores nesse negócio era vendê-lo, desde o momento inicial que a gente investiu. Não era entrar e segurar. E aí a gente recebeu uma proposta de um grupo de varejo grande, e aí, cara, dava vontade de ficar mais, né? E eventualmente até tentar vender por mais caro. Mas o foco dizia, cara, a gente está aqui para isso, chegou a oferta que a gente queria, temos que seguir o nosso plano. Beleza, então vou aproveitar e te fazer uma pergunta em cima desse negócio. O nosso foco era esse, quer dizer, a sua ideia inicial era essa. Como é que você acha e como é que você trabalha com as empresas ou empresários que você dá mentoria, que a pessoa não tem essa ideia de para onde vai? Bom, primeiro é construir com ela. Isso é comum. É muito comum, porque, de novo, nenhum de nós tem certeza, a gente se apega a crenças, né? Então eu sempre brinco que o homem faz planos e Deus ri, né? Porque a gente faz planos no vazio. Mas é muito comum o empresário estar se sentindo ou perdido, ou não tem uma clareza para tomar essa decisão. Então o papel do conselheiro é apoiá-lo nisso. Então o que eu faço? Eu tento construir com ele essa visão de futuro. Se ainda assim é difícil, ele não tem nenhuma ideia de quem quer ser, ou do que ele imagina na empresa no futuro, se vai deixar para o filho, ou se vai vendendo, eu começo por eliminação. Qual é o futuro que você não quer? Eu não quero estar com 70 e trabalhando, porque meu filho vai estar com tanto. Então a gente já começa a botar alguns limites. Então o caminho a não ser percorrido, ele de certa maneira vai limitando o caminho a ser percorrido. Então isso vai dando uma visão de futuro. Mas de maneira geral é ajudar esse empresário, até com a nossa experiência, coisas que a gente viu em outros negócios e cases, para ele construir uma visão de futuro. Olha, então pelo menos eu tenho dois grandes caminhos. Ou eu vendo, né, ou eu vou para o conselho e ponho um executivo e tal, e ele começa a ganhar mais clareza. E pro CPF? Como é que você trabalha com o CPF? Com a pessoa física? Para um mentorado, mesma coisa, construção de futuro. Da mesma coisa, construção de futuro. Eu acho que assim, o dia a dia, ainda mais a gente que trabalha bastante, ele te obriga a olhar o agora, né? Ele puxa a tua cabeça para o buraco. Então é comum que poucos de nós se obriguem a fazer isso aqui, a levantar o horizonte de olhada. Então, muitas vezes é o papel do mentor.
né? Eu aprendi que você só vê a ilha quem sai da ilha. Perfeito. Então eu tenho assim, né? Como eu falei do networking e tudo, eu acredito muito em colar com pessoas, principalmente mentores, que vão me ajudar nos momentos onde não existe resposta certa. Do tipo, vendo uma empresa ou não tem resposta certa. Tem prós e contras. Então é nesse momento que uma experiência de alguém que já viveu aquilo vai me valer mais do que um professor. É um mentor, alguém que já trilhou aquele caminho. Então no CPF, mesma coisa, construção de futuro. O que você quer para tua vida, o que você não quer para tua vida, como é que é a tua família, né? O que te dá tesão do ponto de vista de realização? O que é sucesso para você? O que não é sucesso para você? E aí você vai ajudando, provocando, porque essas respostas estão em algum lugar lá dentro. Perfeito. Você precisa provocar para trazer para o consciente. Então a gente falou mais cedo do papel do psicólogo, né? Que ele não traz a resposta, mas ele pergunta. Acaba sendo um papel, guardadas as devidas, né, proporções e diferenças, ele é um papel não técnico, mas que promove a mesma coisa, de te tirar a cabeça do buraco e falar, cara, responda para ti o que é sucesso, o que é futuro, o que você quer e tal. E isso vai ajudando a desenhar os futuros e as decisões. Legal. Bom, agora é minha vez, vamos lá. Vamos lá. E 3. 1, 2, 3. Agora eu cresci aqui na empresa. 3, vai lá. lá. Tô aqui na transição, vamos ver. Deixa eu pegar um aqui do... Subiu na vida. Subi na vida. Um amigo lhe convidou para fundar uma startup com ele. Ótimo projeto. Mas para aceitar, você precisa deixar teu emprego. Bom, aqui eu gosto sempre de fazer um disclaimer. Porque eu tenho uma alta tolerância a risco. Se você não tem, é outra história. Bom ponto. Né? Então, como eu tenho uma alta tolerância ao risco, é evidente que eu vou fazer toda uma análise, vou precisar de um distanciamento para analisar, enfim, ver se eu tenho dinheiro para me segurar um tempo, porque startup é ficar sem dinheiro durante um bom tempo, etc. Mas a minha tendência é de cara... abraçar. Aí eu primeiro abraço para depois ver o que eu vou resolver, né? Então, eu vou de visão de futuro aqui, porque... Né? O que é essa startup? Ela mexe comigo, não mexe? Pode ser um negócio. Então, acho que distanciamento é fundamental aqui. E aí, as outras todas estão com 5. Criatividade, foco, agilidade na decisão e adaptabilidade. Boa. Mas chamando a atenção, né? Saiba qual é a sua tolerância ao risco, né? Eu acho que é mais tolerância, porque apetite é fácil ter, né? Mas tolerar quando dá errado é duro, né? Verdade. Vamos ver o mundo aí? Vamos puxar aqui um caos do mundo. Revolução tecnológica. O resultado dos níveis de todos os jogadores diminui 1 ponto. Nós batemos aí já, né? Vamos lá. Vamos nessa. Navegar no caos. 5. Aqui. Agora... Bom, pra cá é só funcionário, né? Então... tem um E4, tem alguns perdidos, mas de propósito, tá? Então, você tem um E4 5, aqui, ó, se você quiser crescer. 1, 2, 3, 4. Aê! E4. O homem do crescimento. Vamos lá. Vamos crescer. As condições do mercado estão mudando rapidamente devido a novas regulações e a entrada de novos players. As vendas e os lucros já começaram a diminuir. Tcharam. Eu diria que isso aqui também não só aconteceu, como acontece de tempos em tempos, né? A gente diz nos negócios que não tem nenhuma fórmula de sucesso que é imune ao tempo. Então, tudo aquilo que hoje é vencedor, é líder e tal, amanhã é o básico, né? Você pensa, sei lá, carros por aplicativo. Primeiro lançou, ele estava nadando sozinho. Hoje é um mar vermelho, isso acontece em todos os mercados. Eu diria que dos que eu tenho aqui, os 2 me seriam úteis, né? Vamos fazer um disclaimer que é importante, né, gente? A gente tem cartas, então a gente vai jogar com o que a gente tem. Com o que tem, Você não tem a opção de escolher. E a vida meio que é assim, você também assim não consegue escolher tudo, né? Não. Então, dentro do que você tem... E se a gente pensar que essas cartas, elas são habilidades, né? Elas estão aqui no meu meu cinturão de utilidades. Com a vida é assim, você lida com os problemas com o recurso que você tem, né? Vamos nessa. Eu acho que visão panorâmica me seria útil para avaliar se permaneço nesse mercado ou não, ou se ele passou o time, né? Às vezes acontece isso, o mercado ele é inundado e não vale mais a pena brigar, porque aí começa a virar uma briga de preço, etc. Quem é empreendedor, empresário, sabe disso. Mas nesse caso eu acho que a agilidade seria a habilidade maior. Porque assim, de uma hora para outra, que se os lucros já começaram a cair, quando tá ali as vendas, os lucros já começaram a cair, isso significa que esse já é um movimento que já estava acontecendo, de repente eu não estava percebendo. Daí para frente,
Como diz o Ladeira ditado, abaixo, é né? só para trás. Como diz o ditado, é daí para frente. Então, eu acho que a agilidade na decisão e aqui vem com habilidades de as mais fortes, foco, agilidade na decisão, criatividade e adaptabilidade. Então, assim, a gente vai ter que descobrir se vamos ficar nesse mercado, o que vamos fazer de diferente? Se tem novos players entrando e novas regras regulatórias. E se formos para outro mercado, que outro mercado que é e como é que a gente entra nele mais rápido? Aham. Então, agilidade na tomada de decisão é super importante. Você falou uma coisa aí e foi interessante. E se vamos para um outro mercado, qual que eu vou? Você tem uma imersão para empresários, para... Não sei se é só para empresários, mas fala um pouquinho dessa imersão que você tem. Eu ainda vou nela, hein? Vai, mano, você tá mais do que convidado, você super faz o perfil. Inclusive, quem tá nos vendo, o que a gente faz é dentro lá do Grow Club, né? Eu te falei, hoje somos algumas centenas de líderes, tem empresários, sim, a gente nasceu como um grupo de empresários empreendedores, mas nos últimos 2 anos, muitos líderes executivos assim, da vida corporativa se juntaram a gente. Porque os temas que a gente discute, que é empreendedorismo, inovação, crescimento de negócios, são, né, úteis a ambos. E aí, falando do que aconteceu aqui, ligando com a tua pergunta, estar antenado nos movimentos de mercado para poder se mover, tomar decisões, investir ou desinvestir, é super importante. No meio um dos meios que eu atuo, que é de investimento em empresas, você saber como é que está o mercado é importante, você saber no que você aposta, no que você acelera, no que você freia. E aí, como eu estava contando, assim, a gente começou a reunir esse grupo de maneira muito orgânica, muito para trocar dores comuns e novidades. Um acabou de voltar dos Estados Unidos, viu lá numa conferência, novidades e tal, o outro recebeu um relatório, passou no grupo e tal, virou um encontro formal. Então hoje a gente se encontra 3 vezes por ano, no que a gente chama de imersões, escolhe uma cidade relevante no mundo, do ponto de vista de economia, né? Você foi para Dubai já? Já rodamos Brasil, mundo, já fizemos Curitiba, BH, São Paulo, fizemos Fortaleza, Balneário, fizemos Dubai, nos Emirados Árabes, fizemos Vale do Silício, fizemos Punta Cana na República Dominicana. Então a gente escolhe uma cidade relevante no mundo e fica lá 3 dias pelo menos. Quando é no Brasil são 3 dias, quando é fora às vezes estica um pouquinho mais para valer a pena, né? Uhum. Dá para voar para Dubai 18 horas e ficar só 3 dias, né? Não sai nem o jet lag. Mas brincadeiras à parte, assim, aí nesse período a gente fica mergulhado nesses temas, com um grupo que é seleto, né, normalmente ali de 15 a 20 pessoas, trocando aprendizados sobre esses temas, sobre inovação, sobre negócio, sobre desenvolvimento. Aí entra desenvolvimento pessoal, entra a mentalidade, a gente visita empresas. Então já entramos em empresas desde multinacionais, fomos na Unilever, fomos, sabe, um monte de lugares bacana, até empresas muito menores, mas igualmente admiráveis, que tinham alguma coisa para ensinar pra gente. Visita restaurante, visita fábrica, fomos na Três Corações, tem um case incrível, tanto empresas aqui quanto fora, que tem alguma coisa para ensinar. Em cada lugar desse a gente é recebido por um dono, por um gestor, por um sócio, contando ali a história. Então, eu acredito que estar conectado, né, essas imersões me ajudam a estar conectado com quem está sabendo das coisas, com o que está acontecendo e com as oportunidades. E ao mesmo tempo você separa um tempo para isso, né? Porque a gente no dia a dia, no corrido, não tem. De novo, o dia a dia ele vai te puxar pro detalhe, pro micro, pro urgente que não é importante. Então, essas imersões, elas são o meu momento de sair da ilha para ver a ilha, né? Eu tinha um diretor que falava que você quer crescer, seja, né, como funcionário ou como empreendedor, você tem que parar de ver árvore para ver floresta. Legal. Então esse é um momento, sabe, de estar antenado nisso. Então tomei boas decisões por estar antenado com as pessoas certas, no momento certo, e ter tirado um tempo de respirar. Né? Aquela história, você tem que parar de trabalhar no negócio para trabalhar o negócio. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso daí. Qual é o grande insight que você vê todos tirarem quando voltam de uma imersão? O que você fala assim, uau, é isso? Não tem um, assim. Lógico, mas assim, o que é mais comum de todos? Normalmente é o senso parece um contrassenso, tá? Mas eu vou explicar. Um sentimento de ignorância. Mas positivo, que é o seguinte. Cara, depois de 3 dias visitando negócios, recebendo cases, trocando ideia com um monte de gente fera do meu lado, eu percebi que o meu mercado, a minha cidade, até o meu conhecimento são só desse tamaninho. Então, é ignorância, mas assim, de um sentimento positivo, de que agora eu enxergo mais. E se eu enxergo mais, eu decido melhor, eu gerencio melhor, eu ganho mais dinheiro e por aí vai. Acaba que o CNPJ ele só vai até onde a mente do CPF alcança. Vocês pararem para pensar, tudo que você consome, usa, isso aqui, antes dele existir, ser fabricado, isso aqui foi pensado na cabeça de alguém. Tudo foi concebido e tudo começa no CPF. Então,
assim, eu diria que o insight que mais volta, o que a gente mais recebe cara, pô, mudou minha perspectiva, ampliou minhas referências, não sabia que tinha isso, vou agregar no negócio. Às vezes é uma pequena coisa, uma lição, um software, uma boa prática, mas eu já vi mudanças assim de 180 graus, de cara, esse mercado realmente agora tô convencido que eu não vou mais apostar nele, eu vou para outro lado. Legal. Eu acho que esse é um grande insight, sabe? Show, vamos ver. Vamos lá. Mais uma aqui, Opa! Essa é minha ou sua? Essa é minha. É sua, 5. vai. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu saí da empresa saí da minha empresa que eu trabalho, entrei num negócio, naquela startup e já virei lá nível 3. Vamos ver meu problema aqui. Nossa, meu problema é enorme, hein? A implementação de uma inovação gerou uma redução de 15% nos custos totais da operação principal da empresa. Bacana. Essa carta já saiu para mim várias vezes. Eu acho que eu vou tomar a liberdade de trocar? De trocar. Você que manda. Sabe por quê? Por quê? Eu vou... Porque eu já respondi ela e aí já. Então vamos com vou outra. trocar. Vamos com outra. Claro. Pessoal, tô tomando aqui a premissa para poder aparecer alguma coisa. Ó, você tem liberdade poética. Eu estava esquecendo a palavra, é isso aí. Você é sócio administrador. Os resultados da sua gestão estão melhores do que o planejado. Mas um sócio reclamou abertamente da sua falta de transparência. Você desconfia que ele está interessado em assumir a administração da empresa. Bom, você trouxe muito isso quando você falou que você hoje reconhece e procura sócios de uma outra maneira, né? Isso aqui mais mostra de que se neste momento de evolução o sócio precisa usar esse tipo de argumento para querer administrar, a coisa já não deve estar muito boa, né? Emocional. Mas, enfim, eu acho que aqui tem que ter muita clareza, uma discussão de forma muito ampla, muito aberta, né? Rápido, acho que tem que ser rápido, porque se esse problema continuar e já que ele acha que eu não estou sendo transparente, vai passar por uma falta de confiança, etc. Eu tenho aqui ágil, preciso e fora da caixa. Eu vou no ágil, preciso, onde a agilidade na decisão é 8, é o que mais importa, com muito foco. Que está aqui 8 também, que é para eu, olha, vem cá, vamos ver onde que eu não estou sendo transparente e vamos resolver. Tem que ser preciso. Não é hora de ser criativo, é hora de ser preciso. Então é isso. Vamos ver o mundo, como é que está? Bom. Vamos puxar um caos aqui no mundo. Condições normais, nenhuma alteração na rodada. Deu certo. Aires, nós chegamos ao final. Que delícia. E eu queria mais uma vez te agradecer muito. Você é um cara que eu conheço há pouco tempo, mas uma pessoa com que sempre eu aprendo muito. E como a gente conversou, aprender é o que conta, né? Aprender é o que conta. E eu espero que a nossa conexão continue para muitos anos ainda. Certamente. E mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Obrigado por estar aqui, trocar essas trocas inspiradoras, né? Quando eu falei de crescimento, eu acredito que uma das melhores maneiras de crescer é colar com quem está na mesma busca, né? E eu faço isso ativamente, né? Aqui, essa pulseira eu ganhei lá na imersão de Dubai, né? E está escrito crescimento em árabe. Foi uma das empresárias mentoradas que me deu. E eu carrego ela junto com a árvore da vida, porque para mim são assim, valores muito fortes, né? Você não deixar de crescer todos os dias. Então, obrigado por esse momento de crescimento e parabéns pela iniciativa, que no fim das contas, quem está assistindo para crescer, né? Para se inspirar. Eu ia te pedir para você deixar uma mensagem agora direto. Então, entendi. Já você tá deixando, mas deixa Posso outra. deixar? Então vou fechar. Por favor. Não trouxe uma frase, não estou assim, preparado, mas eu acho que esse é o conceito de não parar de crescer, sabe? A gente foi ensinado que existe... erroneamente que existe um período da vida que você se prepara e depois você vive, né? Você estuda para depois trabalhar e viver. E isso não existe, né? E eu gosto muito do conceito, pegando um pouquinho, fazendo um trocadilho com o nome do Grow, lá da nossa comunidade, o conceito do lifelong growing, de que você não para de crescer nunca, né? Acho que era o Fernando Pessoa que falava que a gente não nasce pronto e vai se desgastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Então, eu acredito muito nisso, né? Não existe idade para parar de crescer, para parar de absorver, para parar de se questionar, né? Não para ser maior que o outro, mas crescer para ser maior que você, né? A competição é com a gente. Então, se eu puder deixar assim, né? Não é dica para ninguém. Quem sou eu para dar dica para alguém? Mas para mim tem funcionado bastante. Para algumas pessoas que eu admiro tem essa mesma filosofia perante a vida, né? A gente é muito pequeno e passa muito rápido. Né? Então vamos seguir crescendo. Legal, obrigada. Obrigado. Pessoal, a gente termina aqui mais um Dômito e eu espero você no próximo. Até lá.